Tem algumas ações ali pelas quais Jair Bolsonaro não pode voltar a disputar eleições pelos próximos 8 anos, Débora. Pois é, a gente vai chamar o Pedro para participar dessa nossa conversa. E Pedro, eu participei ontem do jantar, né, que a gente traz uma apuração juntos, inclusive, do jantar da presidência, né, para celebrar a presidência de Antônio Rueda no União Brasil. E o Elmar Nascimento estava nesse jantar. E aí eu perguntei para ele, Pedro, o seguinte: olha, o senhor é a favor, então, favorável a esse projeto da anistia? E ele me disse o seguinte: olha, se você me perguntar se eu sou a favor de uma pessoa que participou lá do 8 de janeiro ter uma pena de 14 anos ou da anistia dessa pessoa, eu vou dizer que eu sou favorável à anistia. Então, quer dizer, né, tá bem respondido no jeito político e polido de ser. E também, Pedro, perguntei para o senador Flávio Bolsonaro, que também estava aí na festa, no jantar ontem aqui em Brasília do Rueda, se ele apoiava ou não essa decisão do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, de apoiar Elmar Nascimento. Ele disse: olha, eu estou no Senado, sou senador, mas pode dizer que Elmar Nascimento tem a minha torcida. Pois é, Débora, porque nenhum dos dois lados da polarização no Congresso Nacional tem força o suficiente para fazer o seu presidente da Câmara. Mesmo quando o PT muitas vezes tentou emplacar a presidência da Câmara, não conseguiu, acabou tendo problemas. Então, existem alguns traumas que o PT carrega, o governo, o Lula carregam, né, de tentativas frustradas de fazer o presidente da Câmara. Nesse caso, então, aparentemente, chegou um nome ali que agrada ao Palácio do Planalto, porque é um nome que não é identificado com o bolsonarismo mais radical e um nome que conseguiu construir um consenso entre os bolsonaristas e no campo da direita. A gente conversou com várias fontes do União Brasil. Ontem foi um dia de consagração lá, né, do Antônio Rueda, que assumiu a presidência, pacificou o partido. Agora, a União Brasil não é mais dividido em duas ilhas, como era antigamente, a ilha do DEM e a ilha do PSL, os dois partidos que se fundiram. Eles agora estão falando a mesma língua. E eu conversando com alguns deputados, eu conversei, por exemplo, com o Mendonça Filho, ele disse o seguinte: dos 58 deputados do União Brasil, que é um partido de centro-direita, de direita, mais ou menos 40 têm votado com o governo, pelo menos nas agendas econômicas. Então tem sido um partido leal, já que ocupa 2 ministérios. E isso dá credenciais à União Brasil de, pela segunda vez, ocupar as 2 casas, né, o Senado e a Câmara. Ele disse o seguinte, o Mendonça Filho: no Senado está tudo certo, a Davi Alcolumbre é um nome de consenso, está praticamente eleito. E na Câmara dos Deputados está tudo muito bem encaminhado. Isso aconteceu quando o União Brasil ainda não era uma fusão, o DEM ocupou as 2 casas ali, com o próprio Alcolumbre e com o Rodrigo Maia. É muito raro acontecer de um partido político conseguir concentrar tanta força a ponto de dirigir as 2 casas. Mas o União Brasil aparentemente está conseguindo se consagrar como essa potência política no Congresso Nacional. É um partido que apoia candidaturas mais à esquerda no Nordeste, candidaturas mais à direita no Sul e no Sudeste. Por exemplo, lá na Bahia tem a candidatura do prefeito, que é do União Brasil, que tem o apoio da direita, mas esconde um pouco o Jair Bolsonaro. Em Recife, o União Brasil apoia o socialista João Campos, está no mesmo palanque que o PT. Aqui em São Paulo tem uma disputa, mas tudo indica que vai apoiar o Ricardo Nunes com Jair Bolsonaro. Ou seja, é um partido sem preconceito em relação ao espectro partidário, embora se defina como liberal, como de centro e como mais de direita. E é um partido que agora se unifica, porque você tem o ACM Neto, que ontem assumiu o cargo de vice-presidente do partido, e que antes dividia o controle da sigla com o Luciano Bivar, que entrou numa rota de colisão com o Rueda, que era o seu afiliado político, e acabou vencendo essa disputa interna, e agora o partido chega ali. Ontem foi uma demonstração de força muito grande. Tinha ministros do governo, tinha gente do PL, gente do PT, tinha gregos e troianos participando daquele jantar do qual você participou até tarde ontem. Aliás, fez uma jornada dupla, né, Débora? A gente ficava até tarde da noite ontem se falando nessa apuração de União Brasil, e hoje cedinho a gente já estava consolidando essa história.